A Baixada Fluminense carrega no nome um problema histórico. A região fica abaixo do nível do mar. Quando chove forte, a água que vem da serra corre para lá e tem dificuldades de seguir para a Baía de Guanabara. À medida em que a região foi sendo ocupada ao longo dos anos, os alagamentos constantes passaram a causar mais estragos, exigindo uma solução permanente. Na década de 90, surgiu a ideia de se criar um grande projeto, o Iguaçu. O plano chegou a sair do papel, mas logo depois foi engavetado. Só em 2009, as obras começaram para valer, com recursos federais do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Uma das estratégias é a construção de piscinões para reter a água da chuva, baseados na experiência holandesa com terrenos baixos. Para que esses bolsões possam receber a água da chuva sem colocar a população em risco, é preciso que aqui não haja a ocupação de casas. Por isso, o projeto prevê que todo esse terreno seja transformado numa grande área pública de lazer. Depois que a chuva passar, a água é acumulada e pode ser bombeada para o rio. E tudo volta ao normal sem grandes prejuízos. À margem do rio, uma casa, ou melhor, o que sobrou de uma casa, porque o rio subiu e desmoronou. Seu Firmino, como evitar realmente que essas casas sejam construídas à beira de grandes rios como esse, para não colocar as pessoas em risco? Não estamos aqui falando, coibindo ou condenando as pessoas que construem irregularmente, não é isso, mas é protegendo essas pessoas. As prefeituras não fazem esse trabalho hoje de proteção, de evitar que pessoas morram atingidas por enchentes e desmoronamentos. Na realidade, a gente tem hoje um descontrole da ocupação do solo em boa parte da Baixada que faz com que essas áreas que a gente chama de faixa marginal de proteção sejam ocupadas, né? Esse nome existe, não é à toa, é para que o rio, na hora que vier a cheia, ele possa ter uma área para espraiar, que a gente chama, para espalhar e para chegar. Então, o projeto hoje que está sendo trabalhado, o projeto Iguaçu na Baixada, está prevendo áreas em que a gente vai remover essas famílias para deixar essas áreas, que a gente chama de polder, nome técnico, que são áreas para encher mesmo. Na hora da enchente, o rio poder espalhar para essas áreas. Isso é fundamental, senão a gente não vai ter, é que nem o piscinão de São Paulo. Você tem que ter essa área para escapar a água. O maior projeto na Secretaria do Ambiente, que é o projeto Iguaçu, que vocês estiveram ontem conversando sobre ele aqui, que abrange 6 municípios da Baixada, mais o bairro de Bangu. O nosso maior problema para levar o projeto adiante é a alternativa de moradia para as famílias. Nós fizemos um esforço enorme e conseguimos tirar 550 famílias, mas eu preciso tirar 5.000 famílias. Enfrentamos o problema habitacional de forma séria, ou então nós continuaremos perdendo vidas a cada verão, a cada chuva forte. Sendo desocupadas, nós estamos fazendo urbanização que garante que essas áreas nunca mais elas vão ser reocupadas. Esse tipo de ocupação, ela praticamente congela aquelas áreas, dando uma ordenação urbana muito interessante. Alguns pontos da Baixada eles não estão sendo capazes de enfrentar o crescimento populacional futuro. Então, esses pontos mais difíceis da Baixada, eles precisam de uma proteção no futuro, que será dada com a criação de algumas APAs, onde o Estado do Rio de Janeiro, junto com o município, regula o uso do solo e faz uma ocupação mais ordenada da região. E fazer essa gestão do território. Tem que ser criado um grupo pós essas ações e a gente definir realmente. Acho que é uma boa estratégia a definição de áreas de proteção para a gente. Esse documentário aborda a situação das constantes invasões e ocupações irregulares nas áreas de polders dos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias. E tem o propósito de alertar e conscientizar a população e autoridades sobre o problema. O reassentamento das famílias que vivem em áreas de risco continua sendo o maior obstáculo para o avanço efetivo do projeto Iguaçu na Baixada Fluminense. Os transtornos causados com as chuvas e que se repetem ano a ano, precisam de uma política integrada para que a vida da população possa melhorar. É um trabalho entre as prefeituras, um trabalho conjunto, né? Prefeituras, Estado, Governo Federal. É isso, Mariana, você tem que juntar aí, foi o que eu falei, o seguinte, isso aqui não tem fronteira, não tem limite de municípios. Nós conversamos mais cedo com o vice-governador, vamos ouvir. O governador em exercício, Thiago Pampolha, admitiu essa manhã que o sistema de bombeamento para diminuir o risco de enchentes na Baixada Fluminense está com problemas e disse que as bombas de 2010 já são muito antigas.
A casa de bombas do canal do Outeiro, né, do polder do Outeiro, é um sistema que serve para fazer o esvaziamento desse território ali no lote 15, próximo ao lote 15, em Belfor Roxo, joga no canal Iguaçu, que vai extravasar na Baía de Guanabara. No caso, essas bombas, elas são muito antigas, elas foram inauguradas, salvo engano, em 2009 ou 2010, e elas todas estão, né, em situações de muita fragilidade. Elas são antigas e nós estamos trabalhando com apenas 2 bombas. Tiago Pampolha disse ainda que o escoamento foi prejudicado pela alta da maré na Baía de Guanabara. Tem um total de 5 bombas. Eram para as 5 estar funcionando, elas não estão funcionando porque demandam um investimento. Ali é uma área de polder, ou seja, o polder é um grande piscinão. E esses polders funcionam para isso. E eles foram ocupados, né? Então, assim, nós temos vários moradores que se instalaram ali e é necessário que haja um controle, uma política habitacional adequada, não permitindo que moradores construam em regiões irregulares como essa. Precisa de uma boa gestão de ocupação do solo, que precisa de políticas habitacionais. Tudo isso é integrado. Sem enfrentar essa questão de forma séria, permanente e estruturada, qualquer investimento em drenagem, canais ou contenção de enchentes continuará ameaçado pela ocupação irregular das áreas inundáveis. Durante a primeira fase do Projeto Iguaçu, entre os anos de 2009 e 2012, milhares de famílias foram reassentadas de áreas consideradas de alto risco, inundação, as enchentes, como conhece a população. Segundo o INEA, mais de 3.000 famílias foram retiradas dessas regiões vulneráveis para permitir a recuperação dos polders e sistemas de drenagem da Baixada. Mas em 2014, o projeto foi praticamente interrompido após denúncias de irregularidades apontadas pelo TCU e TCE e mudanças nas gestões estaduais e municipais. Boa parte das obras e estruturas foram literalmente abandonadas. A manutenção deixou de acontecer. Foram 12 anos de apagão no Projeto Iguaçu. Equipamentos fundamentais começaram a sucatear. Rio Botas, todos esses rios vão acabar no mesmo lugar aqui na região de Baixada. E vai o quê? Alagar. Mas por que vai alagar, gente? Simples assim, porque ao longo do tempo fomos construindo de forma desordenada. Quem foi o culpado, gente? É lógico, foram as prefeituras, deixaram essa construção desordenada. Chegaram um momento e falaram assim, não, a gente precisa dar um jeito nisso. O que a gente vai fazer? Opa, vamos lá, vai morrer mais gente. Então criaram o Projeto Iguaçu. O Projeto Iguaçu era isso aqui, tem um rio aqui no meio, mas opa, se deixou construir muita casa aqui, não pode, a gente tem que tirar essas casas daqui. Então vamos tirar todas essas casas daqui e vai ficar assim, só com um parque. E aí quando inundar, vai inundar e ninguém vai morrer. É só isso? Resolveu? Eles começaram a fazer isso lá no passado, depois abandonaram, as pessoas construíram, fizeram um loteamento onde não podia construir. E aí precisa fazer mais o quê? Olha, ao longo dos anos jogamos o quê nos rios? Lixo, lixo, lixo. Assorear. Assoreamos muitos rios, os rios ficaram muito assoreados. O que precisa fazer? Precisa dragar tudo isso aqui. Você tem que chegar e abrir esse rio aqui. Esse rio tem que abrir para ele correr. Mais ou menos é o que a gente deveria ter feito. Fizemos isso? Não, pegaram o dinheiro. E agora? O Projeto Iguaçu é isso, gente. A gente tem que discutir. Me dá dinheiro aqui que eu preciso desassorear o rio, tirar as pessoas do risco e criar bombas, algo que eu possa tirar água para salvar as pessoas. E as invasões voltaram a avançar sobre áreas que deveriam estar protegidas. O resultado ficou evidente durante as enchentes de 2023 e 2024. Bairros como Boa Ventura, Jardim Taboca, Jardim Brasil, Jardim do IP, Parque Colonial, Jardim dos Pinheiros e Parque Amorim foram os mais impactados em Belfor Roxo. No polder do Outeiro, no lote 15, foi revelado que a estação de bombeamento operava de forma precária. 4 das 5 bombas estavam paradas. Apenas uma bomba, e não 2 como foi falsamente noticiado pela mídia oficial, estava funcionando. Isso comprometeu diretamente a drenagem da região, agravando as inundações que atingiram milhares de moradores novamente. Apesar de várias denúncias feitas pelas lideranças locais, membros do controle social do Projeto Iguaçu, praticamente nada foi feito. E a população voltou a sofrer novamente. Em Duque de Caxias, o cenário não foi diferente.
Regiões como Pilar e Jardim das Flores sofreram novamente com fortes enchentes. Que não eram para ser habitadas, foram construídas casas. E a manutenção do sistema de escoamento deixou de ser feita. Ano após ano, cobre do seu prefeito, cobre do seu governador, cobre do seu presidente. Precisamos de dinheiro para um programa habitacional, isso é contínuo e cada eleição cobre do seu candidato. Porque sem isso, Mariana, as pessoas sempre acabam morando em área de encosta ou ao lado de rio, correndo risco. É sempre assim que nós vimos e é sempre assim que acontecem as tragédias. Entra governo, sai governo e situações parecidas se repetem e deixam claro a falta de investimentos em políticas habitacionais e em obras de infraestrutura. Então é isso que acontece. Olha, o que a gente precisaria ter? Áreas para água inundar, ok? Então preciso de água livre. Mas a vida mostrou que não ficou assim. Nós temos muitas casas, muitas construções. O que é que esse projeto vai fazer, gente? Esse projeto vai fazer o seguinte, ele vai dragar isso aqui. Então vamos lá, eu vou até mudar a cor aqui para a gente, olha, precisamos dragar isso que está assoreado, então eu abro a calha do rio e eu preciso retirar essas pessoas que estão aqui correndo risco. Essas pessoas precisam sair. Então há necessidade de realocar essas pessoas. Por isso é que esses projetos vão ficando mais caros, enfim, está perto de 1 bilhão. É um projeto monstruoso. É um projeto muito grande e aí o governo não tem dinheiro. E que precisa ser feito? Você precisa retirar essas pessoas do risco e aí, Helder, que vai acontecer o que aqui com essa água? Essa água fica livre para ela se espraiar por aqui sem atingir ninguém. E depois que o rio volta para o seu lugar, fica todo mundo bem, ninguém corre risco. É isso que esse projeto deveria ter feito lá no passado e até hoje nós não conseguimos. O ministro da Casa Civil foi perguntado sobre o projeto Iguaçu, mas falou brevemente. Se o projeto Iguaçu no Rio de Janeiro ele foi contemplado. Projeto? Iguaçu no Rio de Janeiro. Isso é macro-drenagem, né? É macro-drenagem na próxima seleção. Edmilson, sua obra vai sair? Bom, vamos lá. Eu acho que essa é a grande pergunta, Mariana. Você fez a grande pergunta. Porque é dinheiro. E aí você olha de cima, quando não olha de baixo, você olha de cima. É o governo federal olhando de cima e todo mundo pedindo dinheiro. Tem o Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem todo mundo pedindo dinheiro. E aí vai depender da força política isso. Porque vai falar assim, gente, olha, eu dou um pouco de dinheiro ali, o Eduardo Paes pediu também, porque tem um projeto importante ali no Acari. Aí, opa, o governo está pedindo aqui também, aqui os outros municípios. Quanto o governo federal vai dar de dinheiro de fato? Vai depender da força dos nossos deputados federais, do nosso governador, para saber se, olha, quanto de dinheiro efetivamente virá para o Rio de Janeiro. Eu estou super pessimista com essa história, porque no início já se falava em 800 milhões, 700 milhões, subiu para 800 milhões. Agora está assim, não, uma parte você faz, outra parte eu dou meu jeito aqui. E essa parte do meu jeito aqui, no estado endividado, no estado de recuperação federal, em recuperação judicial, duvido que vai sair dinheiro a rodo. Então, ou tem força de políticos, ou tem um governador forte nessa hora, ou tem políticos fortes, ou a gente vai contar mortos novamente.